Oi, gente, professor Pedro aqui com mais um vídeo sobre o feudalismo e hoje vai ser trabalhado a organização social feudal. Que eu tenho para falar para vocês sobre a sociedade na época do feudalismo. Quero que vocês comecem fazendo um exercício de imaginação. Pensem que a gente voltou lá para o ano 1000 e que vocês estão em um feudo. E que vocês comecem a observar as pessoas que estão nesse feudo. Nessa observação, vocês conseguiriam identificar 3 tipos de pessoas, beleza? Vocês conseguiriam identificar os que guerreiam, que seriam esses tipos aqui. Vocês conseguiriam identificar os que rezam, que estão responsáveis pela religião, e os que trabalham. Geralmente, esses 3 tipos de pessoas, eles são representados de forma harmônica em obras de literatura religiosa da Europa Ocidental, aí por volta do ano 1000. Então, eles vendem essa sociedade para a gente como se fosse uma harmonia. Olha como está tudo bem divididinho. O que guerreia, ele defende o que trabalha, e o que trabalha, trabalha para quem ora por ele, que ora por quem defende ele. Olha que coisa harmônica que é isso daí. Mas quando a gente se aprofunda um pouco, a gente percebe que, na verdade, a galera que está ali embaixo, que está trabalhando, era o pessoal que mais pegava no pesado, que vivia em maiores dificuldades nesse período. Mas vamos nos aprofundar em conhecer esses 3 tipos de pessoas. Começando aí pelos que guerreavam, que a gente chama de nobreza. Eles são muito populares nos filmes sobre a Idade Média. Então, essas pessoas que têm esse tipo de vestimenta aí, eles são considerados a nobreza. Eu coloquei aí os nobres lá no castelo, no momento de festa, mas aqui tem os caras que guerreiam, que também eram os cavaleiros medievais. Os cavaleiros medievais, eles pertenciam à nobreza. Tá? Então, vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais ainda sobre quem são essas pessoas. Então, os que guerreavam, eles eram os reis, os duques, os condes, os marqueses, os barões e os cavaleiros. Existia essa hierarquia dentro dos que guerreavam. O rei era considerado o mais importante, depois abaixo dele vinha os outros aí nessa pirâmide. E os cavaleiros, entre os mais importantes daquela sociedade, os que estavam na posição mais baixa de todas, beleza? O que mais eu posso falar para vocês? A maior atividade dos nobres, da nobreza, eram as atividades bélicas, certo? E a posse de armas naquela sociedade era um fator importante, porque você defendia o seu status impondo o medo, impondo o respeito através desse artifício bélico. Olha, tem um exército poderoso, vocês precisam me obedecer, porque esse exército pode ser usado tanto para proteger vocês, quanto para ser usado contra vocês, contra os camponeses. Então, os nobres, eles ofereciam proteção dos camponeses, mas em troca eles exigiam: se você não me sustentar, se você não produzir para mim, eu vou te expulsar do castelo. Aí você vai para onde? Você quer ir lá para fora? Você quer ir lá pro sei lá para onde? Você quer se aventurar aí em outro feudo? Vamos ver se outro feudo vai te aceitar, né? Vamos ver se você consegue chegar vivo até o outro feudo. E eles tinham uma vida bastante ociosa, eles não tinham muita função, certo? Uma função de trabalho pesado. Tanto que eles achavam trabalhar, ir ali, acordar, e plantar e colher, uma coisa ruim. Era uma atividade indigna, uma forma de castigo. Então, os nobres, eles vão se ocupar com guerra, com caçada, com torneio, certo? Com essas coisas, basicamente, tá? E o cavaleiro medieval, por exemplo, era um especialista no uso das armas, no uso dos cavalos, em atividades bélicas e de caça, que era o principal estilo de vida dos nobres daquela época. Então, ele era, o quanto melhor caçador o nobre fosse, melhor guerreiro o nobre fosse, mais popularidade ele conseguiria, mais prestígio ele conseguiria dentro daquela sociedade, certo? Então, basicamente, esses eram os nobres, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o clero. Quando eu falo em clero, eu estou falando, nesse contexto aqui do feudalismo, eu estou falando em padre, eu estou falando em papa, em bispo, em arcebispo, em sacerdote, em monge. Olha para vocês verem essa imagem. Clero, os que rezavam. Quem rezava naquela sociedade, quando eu estou dizendo os que rezavam, eram aqueles que cuidavam de ensinar os ensinamentos religiosos.
certo? Que é o padre, como eu acabei de falar, isso que eu listei. O monge, olha para a imagem. Clero é o que está aí na imagem, nessa, tá? E existia uma grande diversidade, ó. Tinha o Papa aqui em cima, que era mais importante, era o mais importante de todos, né? Deixa eu ver aqui. O mais importante. Aí depois tinha os cardeais, os abades, os monges, os bispos, os arcebispos, os padres, os parocos. Mas eles compunham essa classe que rezava e que cuidava da vida religiosa dessa sociedade. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais a respeito desse pessoal. Então, os componentes, como eu acabei de falar, começava aí pelo Papa e ia descendo. Abaixo do Papa tinha os cardeais, abaixo dos cardeais tinha os bispos, os abades, os monges e os padres. É quase que a mesma lógica que a gente utiliza em relação a prefeito, governador, presidente, vai subindo de categoria até chegar no cargo mais importante. E o clero, eles tinham, a maior parte pelo menos, tinha uma origem nobre. Então, quando o nobre tinha um filho, geralmente um dos seus filhos, não o primeiro, mas um dos seus filhos acabava se tornando clero. Acabava indo se tornar padre, bispo, sacerdote, alguma coisa nesse sentido, certo? E como eles tinham uma função religiosa, porque, por exemplo, os padres, os bispos aí, eles eram considerados intermediários entre Deus, né? E as pessoas, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material. Eles eram os encarregados de conduzir, né, de dizer o que precisava ser feito para que as pessoas atingissem a salvação, conseguissem ir para o paraíso depois que eles morressem. E a Igreja Católica, ela conseguiu influenciar a vida religiosa, os negócios, a produção científica, o cotidiano, certo? Tudo, toda a vida no feudo era influenciado pela igreja de alguma forma e de forma muito poderosa. Não era uma influenciazinha, era uma grande influência, tá? Tudo era tanto que se a pessoa não fosse batizada, ela não era considerada como integrante da sociedade feudal. Era uma pessoa considerada forasteira. E quando a pessoa cometia alguns crimes muito graves, ela era excomungada, ela sofria uma excomunhão. O que é isso? Ele era expulso da igreja. Você ser expulso da igreja, dentro do feudalismo, era a pior coisa que podia acontecer. Uma das piores coisas que podia acontecer para alguém naquele período. Então, esses são os nobres, o clero, as pessoas que rezavam, que cuidavam da vida espiritual dentro dessa sociedade. E, por último, a gente tem aí os campesinatos. Quem era o campesinato? Os que trabalhavam, gente, as pessoas que pegavam no pesado. Enquanto os nobres estavam treinando para lutar na guerra, enquanto os padres estavam rezando, alguém precisava trabalhar para sustentar essa sociedade, beleza? E essas pessoas eram o campesinato, que poderia ser bem diversificado, como a gente vai ver agora. Então, existiam basicamente 3 tipos de camponeses: os servos, que não eram propriedade do senhor feudal, né? Eles tinham um acordo, eles cediam a mão de obra e o senhor feudal cedia a propriedade. A gente tinha os vilões, que eram as pessoas que moravam nas vilas urbanas, mas que iam para o campo para trabalhar, mas voltavam para suas casas à noite, no fim de semana. E a gente tinha os escravos, que era uma pequena minoria, mas esses sim eram propriedades dos senhores feudais. Vamos falar sobre cada um deles. Vamos falar sobre, começando aí pelos servos da gleba, né? É um tipo de camponês que estava preso à terra pelo resto da vida e, em troca da proteção do nobre, ele cultivava as terras desse nobre, desse senhor feudal, certo? E além de cultivar, ele cumpria uma série de obrigações que eram pagas em espécie, né? Dava lá a produção dele, o trigo, o artesanato que ele fazia, ou ele pagava com serviço trabalhando para o senhor feudal, como a gente já falou em aulas anteriores. Depois a gente tinha os vilões, que eram camponeses livres. Eles não tinham esse acordo, eu vou ter que trabalhar para o senhor feudal sempre, para o mesmo senhor feudal sempre. Não, eles trabalhavam para os senhores feudais, assim, tinham uma espécie de acordo, mas eles moravam fora dos feudos, nas vilas, certo? E os vilões eram descendentes dos antigos trabalhadores romanos pobres, mas que tinham algum pedacinho bem pequeno de terra. Com o passar do tempo, essas terras foram tomadas pelos senhores feudais e os vilões foram transformados em nobres, em funcionários dos nobres. E por último, a gente tinha os escravos, que eram muito poucos, certo? E eles nunca foram importantes no modo de vida feudal. Por quê? Porque a força de trabalho principal era dos servos.
Era esse acordo que existia entre o servo e o senhor feudal que fazia a economia feudal se movimentar, certo? E o que os escravos faziam? Serviços domésticos no castelo, basicamente isso, certo? Porque os nobres não iam fazer isso, que a gente viu, eles não gostavam, eles não eram chegados em trabalho, né? Então, gente, espero que vocês tenham entendido esse vídeo aqui. Ele é bem simplesinho, só vocês pensarem que tipo de pessoa, né? Que tipo de pessoa é? Quais pessoas compunham esse grupo e o que elas faziam? Simples. Então, a gente tinha o clero, a nobreza e o campesinato. O que eu tenho que entender de cada um? Quem compunha essa classe, quem compunha esse tipo de pessoa e o que eles faziam, certo? Dentro dessa sociedade, beleza? Qualquer coisa me faz alguma perguntinha lá no grupo que eu respondo para vocês.